Olá, queridos irmãos e irmãs. Você sabe me dizer quem é aquele devorador que Malaquias fala lá no capítulo 3, versículo 11 do seu texto? Quem é esse devorador hoje em dia? Será que aquele devorador mencionado pelo profeta ainda age nos tempos de hoje após Jesus Cristo? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te ajudar a entender esse texto com muito detalhamento. Então fique comigo até o final, aprenda mais essa porção da palavra de Deus. Vamos lá até a minha lousa de explicações? Vamos lá comigo? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte: eu gostaria de entender um texto do profeta Malaquias. Hoje em dia, quem é o devorador que é citado em Malaquias 3:11? Sabemos que existe ali uma promessa de que Deus repreenderia esse devorador na vida de quem era dizimista. Quem ele é hoje em dia? Seria o diabo? Muito obrigado, querido irmão, pela sua dúvida. É uma dúvida de muitas pessoas e hoje nós vamos aprender sobre ela. Você que me assiste agora, você também pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários e ela pode virar vídeo aqui no nosso canal. Então aproveite esse espaço, já temos aí mais de 200, indo para 300 perguntas respondidas e a nossa meta é chegar a 1000. Então aproveite esse espaço abençoado do Senhor e desde já deixe o seu like, deixe o seu curtir aqui no nosso vídeo para abençoar o trabalho. Queridos, Malaquias 3:11 diz o seguinte: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Um pouquinho de contexto aqui. Na época do profeta Malaquias, o povo estava desviado de muitas das leis do Senhor. E uma delas, tratada aqui pelo profeta, era os dízimos e ofertas. O povo estava totalmente distante da contribuição, de devolver ao Senhor aquilo que a lei determinava que eles devolvessem. E Deus então relembra a eles que existiam algumas penalidades na lei para aqueles que eram desobedientes. Ao mesmo tempo, conforme aqui Malaquias 3:11, que existiam também bênçãos àqueles que andavam na obediência. Nós vamos entender um pouquinho mais até o final do estudo a respeito desse assunto. E diante disso, queridos, nós temos duas perguntas que nós vamos responder no nosso estudo de hoje. Primeira, quem era esse devorador nos tempos bíblicos? Então vou mostrar aqui na Bíblia para você quem ele era. E quem é esse devorador hoje em dia? Será que é o mesmo devorador lá dos tempos antigos? Ou existe um outro devorador que age nos nossos dias de hoje? Então fique comigo até o final para que você aprenda esse assunto de forma completa. Vamos começar falando do devorador nos tempos bíblicos. E é agora que você se inscreve no canal. Queridos irmãos e irmãs, Bíblia pura aqui no canal. Segunda a sexta, às 15 horas, estudo bíblico novo aqui para você. Mas você precisa fazer a sua inscrição para que você possa receber os estudos, as notificações e colocar já aí na sua agenda esse pequeno espacinho de 10 a 15 minutos todo dia para o seu crescimento em algum assunto da Bíblia. Queridos, é preciso compreender as bênçãos da aliança e as maldições da aliança. Nós vamos estudar hoje o contexto que nós chamamos o contexto amplo. O contexto é aquilo que vem antes ou depois de um texto. E nós temos um contexto mais pertinho, dentro do próprio livro, por exemplo, de Malaquias, para entender a mensagem do profeta. E nós temos um contexto mais amplo, ou seja, aquele que vai analisar outros livros da Bíblia para buscar informações e compreender aquele texto que nós estamos estudando. E o texto que nós estamos estudando, ele fala de bênçãos. E essas bênçãos, elas são as bênçãos da aliança. Mas nós temos também ali nas entrelinhas, obviamente, que a desobediência causa também maldições, as maldições da aliança. Então vamos entender um pouquinho aqui, a partir do texto de Deuteronômio 28:38, eu citei aqui, vou citar um trecho desse verso, para que você entenda aqui uma parte das maldições da aliança. Depois você pode ler Deuteronômio 28 completo para você entender. Deuteronômio 28 traz ali uma série de bênçãos que seriam ali resultados da obediência do povo à lei de Moisés, a aliança ali no Antigo Testamento. Também nós temos ali maldições, bênçãos e maldições que viriam dependendo da atitude do povo com relação à obediência às ordens de Deus. E esse texto diz o seguinte: lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Nós temos aqui então um trecho das maldições da aliança. E uma das partes da maldição
mostra pra gente Deus utilizando a natureza como forma de juízo contra o povo, maldições da aliança. E nesse texto fala a respeito do gafanhoto agindo ali para destruir plantações do povo de Deus. Isso era muito comum. Observe, por exemplo, agora um pouquinho mais à frente de Deuteronômio, já na época lá do profeta Joel, lá do exílio do povo, o povo retornando do exílio, e Joel traz uma palavra aqui pesada. Olha só, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. O profeta está então trazendo ao povo aqui as consequências terríveis da sua desobediência à aliança do Senhor. E nós temos aqui novamente a citação aqui de devorador, se relacionando com um gafanhoto. Então, queridos irmãos, é importante entender dentro desse contexto mais amplo que lá no contexto do profeta Malaquias, Deus está falando das bênçãos e maldições da aliança. O devorador nada mais é do que Deus ordenando que a natureza jogue contra o povo como uma forma de juízo contra ele. Então, desse contexto, nós podemos entender que Deus está falando do gafanhoto, que Deus está falando ali da natureza jogando contra o povo de Deus, trazendo maldições nas suas plantações e, consequentemente, na sua vida financeira, ali nos seus alimentos, na sua prosperidade. Então, aqui não tem nada de demônio, não tem nada desse tipo de coisa que o pessoal vai pregando por aí. Então, você observa que no contexto é exatamente o próprio Deus agindo através da natureza. Então, devorador não é o diabo, não são demônios, não são isso, aquilo que o povo começa a inventar. É o próprio Deus quando ele ordena para a própria natureza que ela jogue contra o próprio povo de Deus quando estava em desobediência à aliança, conforme a própria aliança explica lá em Deuteronômio 28, as maldições da aliança. E, obviamente, do outro lado também, Deus ordena bênçãos quando o povo é obediente. Mas aí vem a questão, presbítero, e hoje em dia? Quem seria esse devorador que o pessoal está pregando aí, que destrói a vida financeira de quem não dá os dízimos? Será que é Satanás? Será que os demônios estão agindo hoje na vida de quem não é dizimista? Então vamos entender um pouquinho do devorador hoje em dia. Recadinho rápido para você antes de te explicar. Nós estamos aqui com um projeto interessante, todos os dias te enviar no seu e-mail um estudo bíblico. Se você quer participar comigo, é gratuito. Aqui no primeiro comentário desse vídeo tem um link, você acessa o link, vai escrever o seu e-mail e já a partir de amanhã, 6 horas da manhã, você já recebe um estudo bíblico. Todos os dias, sem falhar, domingo, feriado, a ideia é um estudo por dia durante o ano inteiro. Quer participar comigo? Então vai lá, inclusive eu respondo e-mail também, viu? Dentro do possível. Queridos, vamos lá. O texto de Malaquias tem um significado válido para aquele momento da vida do povo de Israel. Momento em que eles estavam debaixo da lei de Moisés. Tempo que toda essa lei vigorava de forma completa, antes da nova aliança de Jesus Cristo. É importante entender que hoje nós não estamos mais no tempo da lei de Moisés. Você pode entender comigo, por exemplo, que nós não sacrificamos mais animais. Que nós, por exemplo, nós não levamos lá uma pombinha, nós não levamos lá um animal todos os anos para ser sacrificado num determinado templo. Nós não estamos debaixo dessas leis cerimoniais mais, entendeu? Mas nós estamos agora no tempo da graça de Cristo. Muitas pessoas insistem em usar alguns textos bíblicos específicos para um determinado momento, como é esse de Malaquias, e tentam contextualizar para os dias de hoje. O que é contextualizar? É aquela ideia de falar o seguinte, tá, eu entendi aqui em Malaquias o que significa esse devorador, mas o que é o devorador para os dias de hoje? Queridos, olha só, o grande problema desse tipo de técnica de pregação é que tem textos que não tem como serem contextualizados e aplicados da mesma forma como eles eram aplicados lá para a nação de Israel. E é importante entender isso. Daí surgem então diversos desvios absurdos, ao ponto de pregadores até ameaçarem pessoas hoje em dia com o tal demônio que devora as finanças, o devorador, de quem porventura não deu um dízimo ali em um determinado momento. Então, esse tipo de contextualização
é incorreta. Por quê? Porque distorce o texto bíblico. Então a pessoa pega lá o texto do Antigo Testamento de Malaquias para um determinado momento, para a nação de Israel, e aí aplica para hoje, e aí distorce, inclusive, que o devorador era lá a natureza, o gafanhoto agindo, os animais trazendo problema nas plantações, e aí troca então e diz, não, agora hoje é um demônio que age na sua vida. Então perceba que isso é um desvio. Sendo assim, eu quero primeiramente te dar uma resposta sobre quem é o devorador. Então a primeira resposta é o seguinte, não tem devorador nos mesmos moldes de Malaquias para hoje em dia. Mas eu vou te mostrar que ao mesmo tempo existe sim um devorador. Então fique comigo até o final. Olha só, não há nada na Bíblia que nos aponte para algum tipo de devorador específico que assole as finanças do povo de Deus em caso de desobediência às leis de Moisés. Então é importante entender que nesse primeiro ponto aqui, eu estou atacando ou mostrando que nos mesmos moldes de Malaquias não tem como você aplicar para a nova aliança de Jesus Cristo, a aliança da graça de Deus. Isso é importante. Porém, mesmo assim, algumas pessoas atribuem, por exemplo, tragédias da vida financeira, como por exemplo uma batida de carro que aconteceu com você, uma crise, um momento de desemprego e outras crises, como sendo a ação desse devorador, que quase sempre as pessoas aí pregam que é um demônio, devido à pessoa não ter sido fiel nos seus dízimos e ofertas. Então é preciso entender primeiramente que nos mesmos moldes de Malaquias não temos esse devorador agindo hoje. Por quê? Porque lá na antiga aliança a gente tinha a aliança da lei. Então a gente tem Deuteronômio 28 sendo aplicado, ok? No entanto, qual que é a diferença para nós hoje em dia? Não estamos mais na aliança da lei. Estamos na nova aliança do sangue de Jesus Cristo, também chamada de aliança da graça de Deus. Mas, presbítero, então quer dizer que hoje em dia a gente pode fazer o que quiser? A gente não precisa ajudar mais a obra de Deus, a gente não precisa de forma nenhuma participar, tá tudo liberado para a gente? Não é bem assim. É por isso que você precisa compreender que existe um verdadeiro devorador, e agora aqui no sentido figurado, vou pôr até uma aspas aqui, que age hoje em dia e pode agir na minha vida e na sua vida. Então olha só, se eu pudesse então atribuir o status de devorador a alguma coisa hoje em dia, eu atribuiria ao pecado. Principalmente aquele que age através dos três inimigos das nossas almas, Satanás, o mundo e a nossa própria carne. Fique comigo que eu vou te explicar isso. Essas coisas têm a capacidade de devorar nossas vidas em todas as áreas, não apenas na área financeira. Assim, queridos irmãos, pense comigo, um coração duro, dominado pelo pecado, sem Deus, traz muitas dores e perdas à vida de uma pessoa. Não se trata desse devorador lá, do gafanhoto, do animalzinho, da natureza, que é chamada ali no texto de Malaquias, mas da nossa natureza pecaminosa, que agia na época de Malaquias também, mas age também poderosamente nos nossos tempos. Assim, vamos pensar comigo, com relação às finanças agora, que é o foco que o pessoal tem muito. Queridos, olha só, com relação às finanças, a nossa vida pode ser devorada, por exemplo, pelo egoísmo. Quando eu e você não ligamos para a vida do próximo, mesmo tendo condições, não colaboramos. Quando viramos as costas para a obra de Deus. Sim, a obra de Deus deve ser sustentada pelos servos de Deus. É assim que está no Novo Testamento. Por exemplo, sabe algo que devora nossas vidas? A falta de envolvimento com a obra de Deus. Ou seja, pessoas que não se preocupam que o reino de Deus avance, que não colaboram com o seu tempo, com os seus dons, com as suas finanças, ou seja, com todo o seu ser. Isso sim é um verdadeiro devorador, porque é pecado. Avareza, queridos irmãos. Pessoas que foram abençoadas por Deus com boas condições financeiras, mas não conseguem tirar um centavo para ajudar missionários, para ajudar pessoas em dificuldades, para ajudar em obras sociais, para colaborar para o avanço do reino de Deus. Sabe por quê? Porque são avarentas, pela insensibilidade. Ou seja, os seus corações estão tão duros que não conseguem perceber as necessidades que estão à sua volta. Só pensam em si mesmas, egoístas. Falta de intimidade com Deus. Observe então,
Todos esses pecados têm o potencial de devorar a nossa vida no sentido de nos levar para longe de Deus. Talvez você não vai perder nada das suas finanças. Você não vai ser destruído financeiramente. A empresa que você trabalha não vai falir. No entanto, queridos irmãos, não é essa a verdadeira destruição. A verdadeira destruição para o ser humano é se manter numa vida de pecado e longe do Senhor. Isso sim eu chamo de um verdadeiro devorador terrível, né? Porque age não só na nossa vida aqui física, como também na nossa alma, no nosso coração, devorando, nos levando para longe de Deus. Esse sim é um devorador que a gente precisa combater e combate-se com obediência, andando na presença de Deus, intimidade e obedecendo todo o ensino que o Senhor nos deu através da palavra dele. Espero que você tenha gostado do estudo de hoje. Vou deixar mais alguns vídeos aqui para o seu crescimento espiritual. Hoje fico por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.